e pegar esse livro. E continuando aqui, o que ele começou a falar, eu quero continuar aqui exatamente colocando a profundeza do significado, as implicações da igreja, as implicações da igreja com a questão das crianças. Eu quero que você vá comigo, viaje comigo para Filipai, a viagem de Paulo, né? Filipos. Aqui nós temos, interessante, eu acho que eu mesmo aqui vou cuidar aqui do slide. Vamos colocar aqui para trás um pouquinho esse slide. Isso, um pouquinho para trás aqui. É o primeiro slide. Filipos, a cidade de Filipos. Ganhou esse nome por causa do filho de Alexandre. Vamos ver aqui. Filipe, ele conquistou essa cidade e colocou o nome dele lá. E é um lugar muito importante na arqueologia. A arqueologia é muito importante esse lugar em termos arqueológicos. E em Atos capítulo 16, nós vemos o estabelecimento da igreja neste lugar. A gente precisa lembrar que os cristãos estavam sendo vistos nesta época como arranjadores de grandes problemas. E aí começa uma situação muito difícil para nossos irmãos cristãos. O texto que eu quero começar aqui é a visão que Paulo recebeu. Um homem da Macedônia dizendo: vem nos ajudar, por favor, venha para a Macedônia e nos ajude. Essa foi a visão que ele teve. Então Paulo atribuiu essa visão como sendo um chamado de Deus, uma visão de Deus. Ele vai para lá e acaba encontrando Lídia. E ela responde a mensagem de uma forma favorável. Ela e toda a família são salvos e batizados. Então Paulo, que estava acompanhado de Silas na época, vai continuar o seu ministério nessa cidade. E é ali que as coisas começam a ser intrigantes, porque estando ali, eles encontram uma menina escrava. Aqui é uma dramática colisão que eles tiveram. Esta menina, ela estava possessa com um espírito de adivinhação. E o que sabemos dessa menina? O texto nos diz que ela era uma escrava. Ela era escravizada, portanto, alguém tinha proveito dela, alguém tinha proveito desse espírito que ela tinha, o espírito de Pitom, que seria o espírito de adivinhação, o espírito de Pitom. Isso acabava trazendo para ela movimentos convulsivos. Ela chorava, gritava, segundo a Bíblia Sagrada. E ela começou a gritar: esses homens são servos de Deus e eles proclamam o caminho da salvação. E ela continuou a gritar essas palavras, dizendo: eles são homens de Deus, eles proclamam a salvação. Cada vez que Paulo e Silas estavam quietinhos, cumprindo a missão deles, lá vinha ela, gritando e dizendo que eles eram homens de Deus. Lá vinha ela de novo, gritando. Lá vinha ela gritando. Agora Paulo, então, fica um pouco agitado com relação a isso. Ele estava incomodado com a ação dessa menina.
Em algum ponto, na cabeça de Paulo, estava uma pergunta: o que está acontecendo com essa menina que ela fica gritando isso? Tem alguma coisa errada. O que está de errado aí? Agora nós temos aqui algumas coisas interessantes. Como que ela poderia saber a verdadeira salvação sobre Cristo? Enfim, se ela estava sendo manipulada por um espírito mau. Ela estava sendo manipulada por um espírito de adivinhação. Então, era importante aqui uma descoberta. Aqui nós temos um link com o paganismo, aquela cultura. Vamos olhar a questão da integridade. Vamos analisar um pouco a situação dessa menina. O que ela estava dizendo não tinha uma ligação com a consciência do que ela realmente pensava. Havia aqui uma desconexão com o que ela realmente pensava e com a ação dela. Aqui nós vemos que a integridade dela estava sendo prejudicada por um espírito mau. Tinha uma situação ali que era má. O que vemos em seguida é a libertação dessa menina. É isso que vemos a seguir. A menina sendo liberta daquele espírito. O poder de Deus age ali por meio de Paulo e Silas. Então, quando os donos dela descobriram que agora ela já não tinha mais como fazê-los receber dinheiro com a adivinhação dela, foi aí que eles ficaram bravos, foi aí que ficaram com raiva. Aquela profeta que eles tinham já se foi, a menina já não tinha mais o espírito de adivinhar, agora já estavam querendo processar Paulo e Silas, acusando-os de estarem fazendo coisas absurdas na cidade. Agora eu pergunto, será que tem alguém aqui nesse auditório que está fazendo a mesma coisa? Está movendo a sua cidade? Paulo estava movendo a cidade. Estavam contra ele, mas ele estava lá pela verdade. E os acusadores? Quem eram os acusadores, hein? Eles estavam tendo lucro econômico com aquela escrava que estava possessa. Eles estavam tendo lucro com a escrava menina. Nós vemos lá na África do Sul, nós vemos muitas coisas relacionadas a isso. Agora, o que aconteceu com Paulo e Silas? Eles foram amarrados, foram espancados, não foi? Foram acusados de estar prejudicando a cidade. Então, escutem só, sempre vai haver acusação contra aqueles que querem fazer algo. Sempre haverá uma situação a pagar se nós nos dispormos a fazer algo pelo certo. Então as coisas começam a mudar aqui. Aqui nós vemos uma palavra pregada no mundo inteiro. No mundo inteiro. Quando você está amarrado, quando você está pressionado contra a parede, adore, não é? Não é isso que a gente vê? Adore, 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 não é? Isso aqui nos mostra uma coisa. A nossa submissão ao Senhor, ela traz resultado. E veja,
que essa história muda de rumo. Começa com a menina escrava, liberada. Paulo e Silas têm que pagar um preço caro, são jogados na prisão, são amarrados na prisão, são algemados na prisão. Eles são agora algemados concorrentes na prisão. E lá estão eles, pagando o preço, porque eles moveram as coisas. Eles libertaram alguém que estava possessa, alguém que estava amarrada por um espírito de adivinhação. Quando nós nos dispomos a verdadeiramente desarmar o inimigo, há um preço a pagar. Paulo e Silas são levados para a prisão. Essa palavra é tão conhecida, não é? Lá dentro os dois começam a adorar, vocês lembram? Paulo e Silas. E a história vai continuando. A adoração mudou tudo, lembram? Lembram lá na prisão? Paulo e Silas adorando, Paulo e Silas louvando. E vem o anjo e os livra, não é? Exatamente. Então veja só. Não é só assim, não. Não vamos ficar só em paz e tranquilos, porque nós estamos entrando num campo minado. Nós estamos entrando num campo do inimigo. E ele sempre vai tentar algo para nos desencorajar. E veja como Paulo e Silas estiveram dispostos a cumprir a missão. Paulo e Silas foram jogados na cela. É interessante a gente olhar aqui esse texto. Quantas vezes somos levados praticamente a desanimar, não é? Será que servimos a um cristianismo preocupado com justiça? Cristianismo preocupado com exatamente o que devemos nos preocupar? Então, nós não podemos colocar a justiça contra todas as situações. É interessante como Paulo e Silas estavam prontos a defender a justiça. A justiça. Então, há implicações missiológicas aqui. Primeira coisa dessa história, eu vejo que a missão com as crianças é uma missão de Deus. Esse é o primeiro ponto dessa história. Então, esse foi o chamado para a Macedônia. Então, veja como nós precisamos esperar exatamente a confirmação de Deus quando vamos fazendo o nosso itinerário. Nós precisamos de Deus. Precisamos descobrir, é Deus dirigindo? É Deus dirigindo o próximo passo? É Deus dirigindo as coisas? Segundo lugar, nessa história, a história da igreja naqueles dias, vemos que a história da igreja é uma história estabelecida em dor, uma história da igreja estabelecida em lágrimas, em sangue. E a história desse século XXI, como é a história da igreja nesse século XXI? Será que é uma história de celebridade apenas? Será que é uma história de situações que lembram isso? Celebridade, jubilação, ou será que é uma história feita de raízes profundas? História de pessoas libertas, de cativos libertos. Será que é essa a nossa história? Será que estamos somente na nossa zona de conforto? Ou estamos saindo fora da nossa zona de conforto e fazendo total diferença? A grande notícia é que Jesus morreu para nos tornar livres, e quem nós estamos tornando livres através do sacrifício de Jesus
Será que estamos levando outros à libertação? Será que estamos somente celebrando a nossa libertação e não estamos ajudando a libertar outros? As crianças que precisam ser libertas, será que estamos fazendo diferença? Será que estamos realmente fazendo essa diferença? Essa história, a história do cristianismo, da igreja primitiva, é uma história muito profunda, uma história de fé e ação. If those who participate in the mission of the triune God, if we believe that we refuse to accept the world as it is, será que nós acreditamos realmente que Deus tem nos chamado para recusar esse mundo como ele é e ajudar a tornar esse mundo como Deus quer que ele seja? Será que estamos dispostos a isso? A tornar esse mundo como Deus quer que ele seja? Mas tem mais. Tem mais ainda, tem mais uma implicação aqui. Quando olhamos para a integridade, por exemplo, desta criança escrava, a manipulação das crianças. Nós não podemos manipular as crianças para serem uma testemunha. Não, nós não podemos manipular. Eu quero dizer a você o seguinte: as crianças nunca devem ser manipuladas para serem testemunhas. Esse espírito de Piton que estava nessa menina, que tem sido muito discutida, essa questão dos ventrílicos, por exemplo, nós não podemos fazer das crianças como manipulando-as, como que se transformassem em situações para levarmos outras a Cristo. Nós não podemos usar as crianças, manipulá-las. Não, não, não. Deus é capaz de trabalhar de forma autêntica no coração das crianças, de forma autêntica nessas crianças, para usá-las de uma forma poderosa. Crianças no mundo inteiro podem se transformar em testemunhas autênticas das boas novas. Então não há necessidade de nós manipularmos crianças, não. Deus é perfeitamente capaz de trabalhar em uma criança e torná-la capaz de responder ao chamado de Deus sem a nossa manipulação. Então, cuidado, não manipule. Se você teve chance de andar nas ruas de Bangkok, o que é que você vai ver aqui em Bangkok? Você vai ver a humanidade sendo arrancada das crianças, arrancadas das adolescentes. Você sabe, é esse o mundo que nós vivemos. Essa é a cidade aqui onde essa conferência está sendo feita. Essa é Bangkok. O que é que nós vamos fazer agora? Será que vamos continuar nos comportando como se essas coisas não existissem? Será? Nós nem podemos olhar para isso aí, né? Porque isso aí é muito pecaminoso, não é? A gente nem quer olhar para isso aí. Fazemos de conta que esse mundo não é o nosso mundo. Mas o que levou essas crianças lá? O que levou essas meninas aí? Então, eu desafio você. Nós temos que sentir o sofrimento desse século XXI. Nós temos que sentir esse sofrimento. Nós temos que ver isso de perto. É isso que mantém a igreja e nós muitas vezes somos culpados por essas crianças continuarem aí onde estão. Há uma guerra contra crianças no mundo inteiro. Pelos continentes a gente vê essa guerra acontecendo. Em diferentes formas a gente vê isso. Nas nossas cidades nós vemos isso. E o que é o significado das boas novas? Qual é o significado das boas novas, do Evangelho?
Há uma realidade muito complexa que nós precisamos considerar. Do mesmo modo que essa menina estava escravizada lá, a gente sabe que o sistema, ele quer escravizar as crianças na nossa nação, nas nossas nações. Eu quero que vocês considerem quem são os escravos hoje. Quem são os escravos hoje? Nas nossas cidades, nos nossos países. Quem são os mestres? Os mestres que estão escravizando as crianças. Quem são? Quem são? Será que os missionários estão fazendo o trabalho que realmente devem fazer? Será que estão dando de tudo para libertar essas crianças escravas? Será que estão dispostas a se sacrificar, a passar por situações difíceis para libertar as crianças que estão oprimidas? Então, há muitas reflexões a ser feitas. Qual o custo dessa missão que nos envolvemos? Qual o custo? Há um custo. Deixa eu dizer para você. Há um custo. E a gente sabe que há um custo, sim. Na sua comunidade. Quem é que vai estar disposto? Quem vai se levantar? Na sua comunidade, na sua igreja. Quem vai se levantar? Então, isso aqui foram algumas reflexões que nós tivemos lá em Seul, na Coreia, quando falamos sobre esse texto. Esse é um chamado para nós. É um chamado de grande expectação. Não apenas termos uma nova conferência ou coisa parecida, mas é para termos resultados extraídos de grandes responsabilidades. A responsabilidade da igreja, que é chamada. A igreja é chamada no meio de toda essa situação, de todo este mal. Como vamos responder ao chamado? Estamos dispostos a pagar o preço? Como vamos chamar? Como vamos responder ao chamado? Essa opressão espiritual e material que as crianças vivem no mundo afora. Eu não estou aqui para ser sensacional e levantar as emoções de vocês um pouquinho. Não. Eu estou aqui para desafiar você. Por quanto tempo vamos ficar com esse sentimento de medo? Por quanto tempo? Essa missão com crianças. O que isso significa nesse contexto do século?